Fala pessoal, no vídeo passado eu lancei uma proposta de um projeto onde eu iniciei do absoluto zero, tentando buscar ao longo de um tempo a meta de atingimento de R$ 4.000. Quem puder acompanhar o último vídeo, se inscrever no canal, dar aquele apoio, eu fico muito grato, colocar também suas sugestões, críticas. O intuito básico desse projeto é, além de conseguir alcançar o objetivo, é mensurar se ele é possível, quanto tempo levaria aproximadamente para uma pessoa que tem uma renda fixa, mas que queira desenvolver um projeto paralelo ou ter uma renda extra, conseguir alcançar determinada meta. A nossa meta, como eu falei anteriormente, são os R$ 4.000. Quem puder acompanhar o último vídeo, está bem interessante. A proposta inicial foi a de formatação de um notebook, no qual foi cobrado o valor de R$ 150, e eu não gravei todo o processo porque é um processo que está bem difundido na internet, mas se você tiver curiosidade, deixa aí nos comentários que eu gravo um vídeo do processo que basicamente foi a formatação, a limpeza, a troca da pasta térmica do computador, toda a parte da preventiva que é necessária fazer em todo o equipamento eletrônico. E hoje eu entreguei para a cliente o computador, ela ficou bem contente, e aqui está o nosso pagamento, nosso primeiro dinheiro. Mas você disse que tinha cobrado R$ 150, cadê os outros 50? Eu só estou vendo R$ 100. Bom pessoal, muito interessante como o empreendedorismo, esse é um dos pontos que eu quero discutir bastante aqui nesse canal, a questão do empreendedorismo e a questão de como alcançar metas e objetivos. Ao entregar o computador, a cliente me falou o seguinte, ela falou, João, tem uma moça que eu conheço que está vendendo um notebook e se você tiver interesse, eu te passo o contato dela, você entra em contato com ela, quem sabe aí você faz negócio. E uma das características que eu sempre falo do empreendedor é ele identificar oportunidades. Oportunidades nada mais são do que coisas que acontecem ao longo da nossa vida e a gente tem que mensurar se realmente aquilo faz sentido para você ou não. Nesse momento, entrando em contato com a moça, ela me falou que estava com um notebook parado há cerca de 2 anos e esse notebook já não fazia mais serventia para ela, segundo ela, antes ele funcionava. E aí é interessante que ela me perguntou quanto que eu pagaria por esse aparelho. Eu falei, olha, eu não posso colocar um valor no equipamento que é seu. Quanto que faria sentido para você? Ela me pediu uma avaliação e aí vem um dos pontos, um dos ingredientes do empreendedorismo e do sucesso, que é você sempre ser sincero com as pessoas. O empreendedorismo, o sucesso, ele está muito aliado, enraizado à honestidade. E nesse ponto eu falei para ela, olha, eu posso olhar o aparelho e dar mais ou menos um preço de mercado para você. E olhando o aparelho dela, eu falei, olha, se ele estiver funcionando, tudo ok, pelo que ela me falou e me mostrou os papéis, o processador é um Celeron, um processador bem antigo já, para os moldes atuais. Eu falei, olha, esse computador hoje está em torno de R$ 200 a R$ 300, o valor hoje dele de mercado. Mas, assim, é claro que você vai precisar fazer todo aquele trabalho que eu fiz no computador da cliente lá, expliquei para ela. E relatei também os riscos de repente, o computador não funcionar ou ter algum problema que teria que ser melhor analisado. E aí ela me falou o seguinte, ela falou, olha, você me paga R$ 100 nele? Eu falei, olha, R$ 100, se ele não funcionar para mim, fica complicado. Para mim, o que faz sentido, aí eu negociei com ela um valor, eu falei, o meio termo, o que você me diz de R$ 50? E aí tá aqui o computador, agora, vamos lá, eu vou dar uma olhadinha nele, ver se ele realmente está funcionando, porque está parado há cerca de 2 anos. Eu falei para ela, olha, no pior dos casos, se ele não funcionar, eu posso aproveitar a tela. Eu estou com um projeto onde eu preciso utilizar a tela de um computador. Eu falei, olha, se fizer sentido para você, o que eu posso é esse valor. E aí ela achou que estava ok esse valor e
Foi assim, a gente acabou fechando o negócio em R$ 50. Aí um ponto muito importante que eu gostaria de levantar com todo esse processo, que é a questão de entrada e saída. Todo empreendimento, todo trabalho, todo serviço, seja ele qual for a palavra, o sinônimo que a gente possa utilizar, como eu falei anteriormente, no vídeo anterior, ele se trata basicamente da negociação entre as partes, aonde todo mundo, como eu falei, vende o seu serviço, vende o seu tempo, vende o seu conhecimento e seu trabalho. Seja ele um professor que vende o seu conhecimento, seja um médico, seja um pedreiro, seja qualquer pessoa, enfim, ele vende o seu tempo e com isso nós temos dois pontos muito importantes, que são entrada e saída. Bom, vamos fazer uma analogia aqui, vamos pensar no seguinte, você começa num trabalho novo, você começa como funcionário numa empresa, como funcionária, e você aceita determinado salário, vamos dizer que você passe a receber um salário mínimo. Você vai trabalhar ao longo de um período, seja semanal, mensal. Ao longo desse período, vamos pensar num mensalista, vamos pensar num funcionário que ganhe mensalmente o seu salário. Você, ao longo desses 30 dias, você vai desenvolver as suas atividades e vai receber como um pagamento o seu salário. Nesse ponto temos a saída, que foi o seu trabalho, foi o seu esforço, e nós temos a compensação, nós temos a entrada financeira, que é o pagamento. Então é muito importante que tenhamos a seguinte mentalidade. É necessário que, para tudo que você venha fazer e desenvolver, que se você puder, você crie planilhas simples. Pode ser uma anotação num papel, pode ser uma planilha no Excel. Hoje nós temos aplicativos simples, do simples ao mais complexo, que fazem essa entrada. Então nós temos aqui no nosso projeto, depois no próximo vídeo eu vou gravar para vocês eu desenvolvendo uma planilha. É interessante que vocês observem que a simplicidade ela é tudo, não precisa ser aquelas planilhas complexas com muitos elementos, com muitos detalhes. Ela precisa refletir o quê? A entrada e a saída. O quanto que você despende naquele determinado trabalho, seja você vendendo um bolo, vendendo salgados, vendendo cachorro-quente, ou seja você dando uma aula particular, fazendo qualquer atividade, é importante que você saiba mensurar o quanto custou ou quanto vale aquele tempo, quanto vale aquele produto e o quanto você vai receber. Com isso, a gente vai tentar desenvolver aqui uma planilha com entrada e saída e tentar aferir aí mais ou menos qual é a nossa lucratividade, ou seja, quanto realmente sobra para a gente nesse processo. Então é isso aí, pessoal. Estamos avançando no nosso projeto, já conseguimos fazer os nossos primeiros R$ 150 e houve essa entrada, mas, por outro lado, houve uma saída de R$ 50, que foi a compra desse notebook, ao qual eu vou fazer uma inspeção, vou dar uma olhada como é que ele está, ver se precisa fazer alguma coisa, como que está todo o processo ali, e se é possível revitalizá-lo e colocá-lo à venda. Trata-se de um computador simples, um computador que vai ser de uso para uma pessoa estudar ou assistir algum vídeo no YouTube, enfim, mas que eu acredito que tenha apreço no mercado. Com relação a esse apreço, é muito importante a gente entender uma palavra aí que ela é muito utilizada no meio econômico, que é o nicho. O que é um nicho? O nicho nada mais é do que uma região na economia onde você identifica possibilidades. Como seria mais ou menos isso? Vamos dizer que eu goste de carros. Então, eu passo a estudar e aprender sobre carros e vamos dizer que eu queira não consertá-los, mas que eu queira vendê-los. Eu vou sair no mercado, eu vou ter que entender o que o mercado está comprando, o que o mercado está achando como interessante. Vamos dizer que agora os carros clássicos voltaram à tona. Corcel, Opala, Fusca, Del Rey, enfim, seja qual for o carro, ele voltou a ser digamos assim, interessante para o mercado está comprando esses veículos.
Então, com o seu entendimento, você acaba de descobrir o quê? Um nicho de mercado. Quando você passa a vender esses carros, a negociar esses carros, você entrou num nicho específico aonde a sua pretensão, o seu objetivo deve ser aquilo que nós falamos no vídeo anterior, de escala. O que é escala? Eu subo vários degraus, eu vou passando pelo processo de aprendizado, eu vou comprando, vendendo, eu vou escalando e com isso eu vou auferindo os meus lucros, os meus objetivos. Então, basicamente, essa seria a ideia de nicho. Aqui na nossa ideia, a princípio não foi nada planejado, as coisas foram acontecendo, mas eu voltei ao nicho tecnológico da informática, na manutenção de computadores, na compra, aquisição. Não sei se eu vou continuar nesse nicho, eu acredito que esse nicho está um pouco, digamos assim, saturado. Hoje não vejo, pelo menos na minha região, que o mercado de computadores de mesa e notebooks esteja tão aquecido. É uma possibilidade de ganho, desde que o valor seja interessante para ambas as partes. Porque, como eu disse anteriormente, o negócio ele não pode ser bom apenas para você, ele tem que ser bom para ambas as partes. Por quê? Porque não que eu acredite na lei do retorno, mas eu acredito na honestidade, eu acredito no trabalho, eu acredito naquilo que você faz sendo honesto com as pessoas, sendo justo. Eu acredito, eu tenho a certeza de que você será bem-sucedido se você seguir a sua honestidade, se você seguir a integridade. É claro que eu não acredito na lei do retorno, como o pessoal fala, porque infelizmente vemos no mundo pessoas desonestas que muitas vezes passam sem nenhum prejuízo a elas, sem responder às coisas ruins que elas fazem. Mas eu acredito com certeza que quem faz o bem, quem planta o bem, ele vai colher o bem e vai conseguir alcançar aquilo que ele deseja, aquilo que ele almeja. Então, nesse sentido, vamos seguir. Eu vou dar uma olhada no computador aqui e nos próximos vídeos vamos ver os andamentos, vamos ver os processos. É claro que muita coisa aqui eu procuro não colocar, que eu não acho tão necessária, mas eu preciso sentir aí de vocês, preciso entender o que é interessante aí para vocês. Se de repente vocês quiserem ver os detalhes de como é a manutenção do computador até aqui, o que eu fiz, quais foram os processos, peças, entender um pouco mais desse mundo, fica à vontade aí, deixe nos comentários, dá aquela curtida pra gente e bora ganhar?